Nos conhecermos e conhecermos o nosso dia a dia é peça-chave para a organização de uma agenda efetiva. Você tem 2 minutinhos para dar uma revisada no texto aqui? No meio da gravação. Ops. Desculpa, foi mal. Fizemos essa brincadeirinha só para ilustrar uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia: as interrupções. Aí eu te pergunto, quais são os tipos de interrupções que você mais vivencia no seu dia a dia? Existem muitos tipos de interrupções, mas eu escolhi 2 tipos para conversar um pouquinho com vocês. São causadas pelas pessoas que estão à nossa volta. Essas normalmente são as mais complicadinhas da gente voltar para o foco. Por quê? Porque as pessoas começam a falar e normalmente nós não conseguimos interrompê-las. Elas podem ser causadas também pelas notificações de e-mails, celular, redes sociais. Elas podem ser causadas também pelo ambiente onde a gente se encontra. É um ambiente muito barulhento? Tem muitas pessoas à nossa volta? E essa é causada por nós mesmos. É a nossa tagarelice mental, é o nosso pensamento acelerado. É o quanto nós ficamos no looping de pensamento, repetindo sempre as mesmas coisas e nos distanciando do que a gente realmente precisa realizar. Por mais que a gente tenha uma agenda estruturada, as ações que a gente precisa realizar, se nós não aprendemos a controlar esse looping de pensamento, a nossa produtividade será muito baixa. E essa interrupção, normalmente nós não estamos acostumados a olhar nem a mensurar. Ficamos muito tempo preocupados com as pessoas e as coisas que acontecem externamente e olhamos pouco para o interno. Por isso é que tem sido muito falado do tipo de interrupção interna. Como podemos, então, controlar ou aprender a administrar as interrupções externas? A primeira coisa é conhecer o nosso dia a dia. É conhecer as interrupções que mais acontecem, porque se a gente for parar para pensar, isso é totalmente preventivo. Elas sempre acontecem com as mesmas pessoas. Mapeiem quais são as interrupções que acontecem no dia a dia de vocês. Para quê? Para que a gente se antecipe a elas. Segunda dica, escreva quais são as interrupções e o que você precisa realizar para se antecipar a elas. Desenhe um plano de ação para o primeiro passo já mapeado. Como que a gente vai agir diante dessas interrupções? A terceira é faça combinados com essas pessoas. Converse elegantemente, carinhosamente, combinados que, se a gente conseguir desenhar o que precisa ser feito em relação a essas interrupções, quando elas serão realizadas e que você se comprometa a realizá-las, as pessoas que nos interrompem começam a o quê? A respeitar o nosso planejamento. E a quarta forma de fazer isso é não deixar a tecnologia te dominar. Você domina a tecnologia. Você escolhe quando e como você quer ser notificado e quando você quer olhar para esta notificação. Agora vamos falar das dicas para as interrupções internas. A mesma forma que a externa é nos conhecermos. Conhecermos quais são as interrupções que eu tenho. Qual é o meu fluxo de interrupção? Que normalmente eu gosto de fazer? Ter uma folhinha do meu lado e na hora que esses pensamentos vêm na minha cabeça, eu escrevo. Eu vou registrando isso. Normalmente a gente tem um padrão ali de quais são os pensamentos que sempre roubam a nossa produtividade. Então o primeiro passo é se conhecer, conhecer o fluxo dos seus pensamentos. O segundo passo é depois utilizar o que você escreveu para identificar esse padrão e começar a criar coisas que te tirem disso. Antecipe.
Se você sabe que você vai fazer uma atividade que normalmente esses pensamentos vêm, e isso acontece com a gente quando a gente precisa pensar, quando a gente precisa ser criativo. Então se antecipe a isso, crie algumas condições. Uma forma ótima disso é música. Conheça que música que te traz mais foco, que te concentra. Normalmente as mais utilizadas são as músicas instrumentais, mas isso pode variar de pessoa para pessoa. O importante é que você conheça qual é a música que te concentra. E uma dica que para mim funciona muito bem é criar pausas entre uma atividade ou outra, que pode ser para algumas pessoas a meditação, para algumas pessoas pode ser ler alguma página do livro, para outras pessoas fazer um lanchinho. Para algumas outras pessoas, o simples fato de tomar um café e ir ao banheiro, o que isso permite? Foco para a próxima atividade. Então, normalmente, o que a gente faz? Estou muito cansado, meu pensamento não para, eu estou naquele looping do que a gente já falou, eu utilizo a interrupção das outras pessoas para ter esse momento de suspiro, para esse momento de pausa. E isso não é produtivo. Nos conhecermos e conhecermos o nosso dia a dia é peça-chave para organizarmos uma agenda mais efetiva e com mais leveza e fluidez.